Oi! Hoje eu quero falar pra você sobre os 3 erros mais comuns em convites de casamento. Eu sou a Bia da Dona Meli, aqui a gente trabalha com papelaria, convite, identidade visual completamente exclusivas e vou te falar um pouquinho desses erros para que você não cometa na hora de fazer os seus convites de casamento. Bom, gente, o primeiro erro que você já deve ter visto por aí pela internet ou até você recebeu algum convite assim, são os erros ortográficos. É muito importante que você confira, reconfira com várias pessoas, várias vezes, a gramática e o texto do seu convite, os sobrenomes, a própria gramática, o nome do local. Então, assim, quando a gente acaba lendo um texto muitas vezes, alguns erros podem passar despercebidos. Então, é muito importante que, além de você revisar várias vezes, que você também peça para os seus familiares e para os seus amigos darem uma olhada no texto, se está tudo certinho, pontuação, se os sobrenomes e os nomes estão escritos corretamente, se está com algum erro de gramática, de concordância. Então, é muito importante realmente que você reveja e que você peça para alguns amigos e familiares próximos também darem uma olhada no texto para que você não tenha nenhum erro no seu convite. É muito importante nesse ponto ressaltar que as empresas de convite, elas não fazem correção em texto. Assim, às vezes por uma gentileza, elas podem indicar se elas virem alguma coisa que está gritante ou se elas repararem que tem algum tipo de coisa que pode ser errada, elas podem indicar para você. Mas é importante você não contar com isso, porque as empresas de convite, as gráficas, elas não fazem correção ortográfica. E isso funciona, né, tanto para o convite em si, quanto para a lista de caligrafia e lista do nome dos convidados, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre gosta de indicar aqui, que você reveja a sua lista várias vezes. E também peça para as pessoas para ter certeza que o nome delas está escrito da forma correta, revise com uma segunda ou uma terceira pessoa para que não passe nenhum erro. Aqui na Dona Meli já aconteceu algumas vezes da gente estar fazendo a caligrafia ou estar fazendo a lista de tags e reparar que tem algum nome que pode estar escrito errado, alguma letra trocada, mas aí por sorte a gente conseguiu reparar e pergunta para as noivas se aquilo tá certo, se é daquela forma mesmo, mas pode ser que às vezes aqui ou em qualquer outro lugar isso passe despercebido, porque a função de realmente ver se a gramática tá certa, se a ortografia tá certa, se os nomes estão escritos corretamente, a concordância e tudo mais, é dos noivos, essa responsabilidade é dos noivos. Então é importante que vocês revejam algumas vezes e também passem para outras pessoas reverem com vocês, porque quando a gente olha um texto, olha uma arte muitas vezes, o nosso olho fica acostumado, então muitas vezes passa alguma coisa que a gente realmente não vê. Uma dica muito legal para que você consiga evitar esses erros é você ler o texto de trás para frente. Então, por exemplo, a realizar-se às 19 horas do dia, você vai começar pelo fim da frase. Dia do 19, e aí você vai ler realmente as palavras do final pro começo, porque aí se tiver alguma letra trocada, alguma coisa assim, você vai conseguir, você tá forçando o seu cérebro a prestar mais atenção naquela palavra específica que você tá lendo, porque você tá lendo ao contrário, e se você tiver alguma palavra, alguma letra trocada, você vai reparar. Então essa é uma dica que a gente faz bastante no design, que é ler a frase de trás pra frente, né? Você lê as palavras ao contrário. Então, dia, do, 19, e aí você vai lendo ao contrário, porque se tiver, por exemplo, realizar-se e estiver escrito um R trocado, você vai conseguir ver ao ler realizar-se, que você não tá lendo na concordância da frase, você vai reparar que essa letra tá trocada. Então essa é uma dica muito importante para que você consiga visualizar se tá com algum erro ortográfico. Então, muita atenção no texto do convite, muita atenção na lista de caligrafia, porque os seus convidados vão receber e eles provavelmente não viram aquela arte várias vezes e se tiver algum errinho eles vão reparar. Não é nada absurdo, mas é uma situação chata. Então, esse é o erro mais comum de convite de casamento, tá? É de ter erro ortográfico, de gramática, de concordância, do próprio nome escrito de forma errada, o nome dos pais, de repente, nome do local, site. Então, é muito importante reparar isso, ver, por exemplo, se o site ele tá escrito corretamente, se ele tá ativo. Esse também é um ponto muito importante, porque se o site tiver qualquer errinho ali na escrita ou se não estiver ativo, o convidado não vai conseguir digitar e entrar no seu site. Gente, o segundo erro é assim, muito comum de acontecer, é não encomendar convite suficiente. Aqui a gente sempre indica que você encomende com uma sobra, com uma gordurinha. Por quê? Se você fechar 100 convites e você tem 100 nomes na caligrafia, se você for entregar esses 100 e você tiver qualquer imprevisto, qualquer pessoa extra, você não vai ter convite para entregar. E depois a empresa que está fazendo seus convites ou a gráfica não vai conseguir imprimir um só.
Então é muito importante que você considere uma sobrinha de mais ou menos 15 a 20%. Então, se você tem 100 nomes na sua lista, encomenda 115, 120 convites. Assim você vai ter esses 15 ou 20 a mais para qualquer imprevisto que surja, você ter esse convite já pronto. Por que eu falo isso? Porque mesmo que depois você vai encomendar mais 15 ou 20 unidades, além de, primeiro, ter algumas empresas que não fazem essa quantidade, vai ficar muito mais caro. E segundo, que se você for fazer a quantidade mínima de 50 unidades, você vai ficar com muito convite sobrando e também vai ser mais caro do que você pagou inicialmente. Já sabe, se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu comentário aqui, dá um like no vídeo e se inscreve no nosso canal para você acompanhar todas as novidades que a gente está trazendo. Então é muito importante levar em consideração essa dica de você não fazer a lista exata, você não fazer a quantidade exata de nomes que você tem na sua lista. Se você tem 100 nomes, a gente indica que você contrate 115 a 120 convites. Assim você deixa de stand-by, você pode deixar na caligrafia, se surgir, uma segunda leva de nomes, você envia essa segunda leva de nomes, ou você ficar com esses convites em branco, sem nome de convidado, para qualquer imprevisto que surja, você conseguir distribuir. E é muito importante lembrar também que se você for trabalhar com lacre de cera ou caligrafia artística, que é um processo mais artesanal, que essa sobrinha também precisa ser contabilizada, porque pode ter algum problema com a tinta, pode ter algum problema na hora da calígrafa caligrafar, o lacre de cera vazar. Então, além dessa sobrinha que é uma segurança para vocês, para qualquer convidado, qualquer imprevisto que surja que você precise de convites extras, é importante também para esse tipo de situação, de acontecer algum problema, a tinta vazou, então ela errou o nome na hora de caligrafar. É um processo artesanal, então pode acontecer. E o terceiro erro muito comum no universo de convite é querer incorporar tudo da decoração, tudo das cores, tudo do estilo no convite de casamento. A gente sempre costuma dizer que design menos é mais. No design, se você for usar menos informações, se você for usar menos elementos, vai ficar um convite muito mais elegante. Então, se você quer incorporar todos os elementos da sua decoração, todas as cores da sua paleta, todas as flores que são importantes para você, realmente o seu convite vai ficar com muita informação e não vai ficar um convite elegante. Se você for usar, por exemplo, uma aquarela do local, todos os buquês com flores específicas que você vai usar na decoração, muito colorido, as cores nas fontes, e for usar muita informação escrita, seu convite vai ficar com tanta informação que o seu convidado ele vai receber e não vai saber para onde olhar. É por isso que a gente já falou aqui em alguns outros vídeos que é muito importante que você tenha pelo menos um efeito uau no seu convite. Você pode ter 1 a 2 e ele tem que destacar o seu convite. Então, se você vai ter uma aquarela do local, destaca para a aquarela do local, que é uma coisa muito importante. Se você vai ter um hot stamping, por exemplo, o efeito dourado ou cobre nos nomes, destaca para esse hot stamping. Não tenta misturar todos os elementos, botar um envelope estampado, relevo seco, hot stamping, aquarela do local, vai ficar com muita informação, tá? Então, um erro muito comum é querer misturar todas as referências, todas as cores e todos os elementos no convite, sendo que para a identidade visual ficar exclusiva, você não tem necessidade de fazer isso. Porque a identidade visual, ela vai ser composta como um todo, não vai ser só o convite, só o save the date, só a papelaria do dia. É como um todo. Você pode, por exemplo, ter elementos florais e aquarelados e deixar para usar essa etapa só na parte de papelaria do dia, enquanto que para o convite você pode ter um convite mais clean, mais elegante, usando detalhes que vão estar conversando tanto com a papelaria do dia quanto com o save the date, sem que você utilize todos esses elementos só no convite. Então, para levar em consideração um convite muito bonito, independente do estilo, mas um convite bonito e elegante, que eu acredito que é o que todo mundo quer entregar, independente se for um convite mais rústico, mais clássico, praiano, romântico, para ter um convite elegante, utilizar menos elementos. Menos é mais. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que eu falo sobre os 3 erros mais comuns em convite de casamento, que vocês prestem atenção para que vocês não cometam esses erros e mandem esse vídeo também para suas amigas e amigos que estão noivos, para prestarem atenção nessa parte do convite de casamento, porque é muito importante. O convite de casamento, ele é o primeiro contato do seu convidado com tudo que você está sonhando. Então é muito importante que você não tenha erros ortográficos, que você não contrate poucas unidades para qualquer imprevisto que você tenha mais convites na mão e que você não misture todos os elementos possíveis da sua identidade visual e do seu estilo no convite. É muito importante você prestar atenção nesses 3 elementos para que você tenha o convite e o planejamento perfeito para o seu casamento.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui no comentário o que você achou e se você quiser deixar sugestões de novos vídeos, pode deixar aqui também no comentário. Na descrição do vídeo você vai ver todos os nossos contatos, nosso site, nossas redes sociais. Qualquer coisa é só me chamar, vai ser um prazer falar com você para pensar nesse dia tão especial da vida de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo!